Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tenho aparecido aqui com tanta frequência quanto eu gostaria, quanto eu tinha me proposto a aparecer para voltar a ativar esse canal aqui com algumas coisas que eu tenho pensado e... Enfim, caso você tenha aparecido e caído de paraquedas aqui neste canal, prazer, eu sou o William Cardoso, sou biomédico, sou mestrando em parasitologia molecular na Universidade Federal de Pelotas. Se caso você caiu de paraquedas aqui também, eu tenho uma trajetória acadêmica bastante curiosa e bastante peculiar, eu diria. Né? Eu comecei a graduação fazendo um breve resumo aqui pra você, porque tem a ver o assunto do vídeo de hoje com isso. Terminei o ensino médio, comecei biomedicina, fiz 4 semestres, tranquei o curso, fui pra Argentina, morei 8 anos, que é onde a maior parte das pessoas que são inscritas nesse canal me conhecem, desse número que tá aqui embaixo, que claramente a maior parte das pessoas não me acompanha mais, e tá tudo bem, porque são ciclos que passam na nossa vida. Morei quase 8 anos na Argentina, fiz medicina lá, tranquei o curso no 5º ano, isso mesmo que você ouviu. Fui para Portugal durante a pandemia, morei 2 anos em Portugal, fiz bioengenharia, tranquei, voltei pro Brasil, terminei biomedicina no começo de 2024, e neste momento a minha saúde mental já estava extremamente abalada, claramente pela grande síndrome do impostor, né? Por quê? Isso é algo que eu tenho tratado nas últimas semanas, para ser mais específico, na última semana, nessa que passou, com a psicóloga que eu estou acompanhando, ou que me está acompanhando, que é o fato de que eu fui sempre aquela criança de que os pais nunca tiveram uma queixa da escola, que sempre foi o aluno nota 10, que sempre foi o aluno que não dava trabalho, que sempre foi o aluno... Enfim. E quando chegou na vida adulta, durante a graduação, se frustrou com várias coisas e algo muito curioso que minha mãe falou essa semana, que não era pra mim, era pra minha psicóloga, num exercício que a gente fez, de que eu era uma criança que teimava muito que eu queria um brinquedo e quando eu tinha esse brinquedo, eu cansava dele muito rápido e algo do gênero, né? E desistia. E meio que isso se transformou depois com a minha vida adulta na minha vida acadêmica, em certo modo e claramente transformando algumas coisas disso, né? Obviamente. Enfim, no final das contas, eu estava no começo de 2022, voltando isso, em Florianópolis, pós voltar de Portugal, voltando a cursar biomedicina. O curso que eu tinha começado lá no ensino médio, vários anos antes, enfim. E no começo desse ano, quando eu apresentei meu TCC, foi aquele momento de estar muito perdido e não saber o que fazer. Eu sabia que, depois de toda essa volta que eu dei, de que eu queria seguir vida na investigação científica e fazer divulgação científica, algo que eu pretendo fazer com esse canal quando eu tiver energia para isso. Mas enfim, e por isso eu apliquei para alguns processos seletivos de mestrado, passei no programa de microbiologia e parasitologia aqui em Pelotas, na Federal de Pelotas, e estou hoje num laboratório de biologia molecular, por isso eu falei lá no início, sou mestrando em parasitologia molecular. Hoje investigo e depois de muito tempo consegui chegar ao ponto de estar fazendo algo que eu gosto e não me cansar disso. Fazem quase 6 meses, né? Ou seja, faz basicamente um semestre acadêmico, vamos usar esse termo mais fácil. Mas enfim, o foco desse vídeo não é falar sobre a minha investigação. Por mais que eu dei essa volta toda e falei um pouquinho de tudo, mas é falar de que lá no começo do ano eu tava bastante perdido, como eu disse, e agora vendo, né, essas retrospectivas que alguns aplicativos têm dado pra gente, tipo o Spotify com as músicas, e aí várias piadas e brincadeiras e memes que surgiram com respeito a isso, eu parei para analisar de que, para quem estava extremamente perdido lá no começo de 2024, depois de ter passado, sei lá quantos anos em vida acadêmica durante a graduação, até se encontrar no ambiente científico com a biomedicina, e hoje está investigando, fazendo mestrado, com tema de pesquisa naquilo que eu realmente gosto, 2024 não foi tão ruim assim. Eu fiz até um post, acho que foi no Threads, com respeito a isso, de que a gente
muitas vezes cria muita expectativa, e eu sou desses, né, de que crio muita expectativa para quase tudo. Porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, algo que eu já falei em vídeos anteriores aqui do canal. E pra mim é muito difícil começar a construir planos ou começar a dar passos em algum projeto e não ter muita expectativa. E eu acho que a melhor coisa que me aconteceu em 2024 foi não ter expectativa com respeito ao mestrado. Quando saiu o resultado lá no final de julho do mestrado e eu decidi vir para Pelotas, cidade que eu não conhecia, sabia claramente que ficava no Rio Grande do Sul, algumas coisas muito, muito vagas, mas eu vim pra cá sem nenhuma expectativa no sentido de eu tô indo fazer mestrado numa universidade federal com um conceito bom na avaliação institucional e na avaliação do Ministério da Educação, mas mais do que isso eu não sei de nada. Então vamos permitir que a vida nos traga alguma surpresa, seja ela positiva ou negativa. E por sorte, foi muito positiva. Foi muito positiva porque eu cheguei em Pelotas, eu encontrei, além do meu orientador ser um orientador muito bacana pro mestrado, eu encontrei um co-orientador que me anima demais em vários aspectos e que me dá uns toques muito bacanas e que eu sou muito grato a isso. Que eu tô conseguindo fazer investigação naquilo que eu queria fazer e que eu quero continuar fazendo. Eu consegui durante 2024 e consegui curiosamente em Pelotas fazer coisas que pra mim antes eram meio que impensadas. No começo do ano, quem me acompanha em outras redes sociais sabe que eu gosto de correr, de que correr é meio que uma terapia forçada, um ato terapêutico forçado, né? Porque terapia a gente faz como profissional. É uma ferramenta que eu utilizo pra me sentir bem comigo mesmo, que é algo que nos últimos 2 anos, quase 3, tem me feito muito bem. Mas nunca tinha pensado em correr uma meia maratona. E aconteceu esse ano. Eu corri uma meia maratona e foi uma das melhores experiências que eu podia ter vivido durante o ano. Assim como o mestrado na minha vida acadêmica. Eu acho que 2024, por mais clichê que soe, e de que a gente sempre vai dizer isso, de que eu vou dedicar tempo a mim. Eu posso dizer que dos anos que passaram nesse período, né, de 2020 pra cá, 2024 foi o ano que eu mais fiz coisas por mim e não pelos outros. E isso não significa ser egoísta. Eu acho que é esse o ponto que eu queria chegar, porque esse vídeo aqui, surgiu segundos antes de eu sair de casa para ir no mercado fazer compra. Significa eu me priorizar, né? Porque por muitos anos eu sempre quis colocar o outro ou os outros na minha frente com respeito a eu quero ajudar os outros, eu quero fazer com que os outros se sintam bem para depois pensar em como eu vou me sentir. E nessa brincadeira eu acabei me afundando num grande pântano que simplesmente me dragava, me puxava para baixo e eu não conseguia sair daquele grande lugar que eu tava e que parecia que cada vez eu me afundava mais. E, enfim, e 2024 foi, por mais que ainda faltam alguns dias para não terminar, claramente, foi esse ano em que, sem querer, eu dediquei ele a fazer coisas que eu nem sabia que eu gostava e que eu comecei a gostar, ou que eu descobri que eu gostava, como é o caso, por exemplo, do CrossFit. Né? Lá atrás, quando eu morava na Argentina, eu tinha feito CrossFit em um box junto com um amigo meu e não tinha gostado. E aí eu decidi esse ano dar uma nova chance pro CrossFit e tive uma ótima experiência em Brusque, quando eu ainda morava lá. E chegando em Pelotas, meu grande medo era justamente de conseguir encontrar um lugar onde eu me sentisse tão bem quanto na Red Lion em Brusque. E esse lugar foi a Superforce aqui em Pelotas. Descobri uma nova modalidade esportiva durante o ano, chamada Hyrox, e comecei a fazer na Superforce. E tem sido fantástica a experiência, assim como o mestrado. Então, por isso que eu digo, no final das contas, eu deixei de me preocupar com
eu tenho que agradar os outros, eu tenho que agradar um grupo, eu tenho que agradar o meu parceiro, eu tenho que conseguir ter um relacionamento com alguém. E eu foquei o cuidado, não o olhar, mas eu foquei o cuidado pra mim. Eu consegui atingir objetivos que eu nem imaginava que tinha, ou que não eram objetivos lá no começo do ano e no final das contas foram se tornando e construindo durante o ano, que era focar na minha saúde, focar em encontrar coisas que eu gosto de fazer por mim e pra mim. Hoje eu consigo fazer coisas que eram impensadas pro William de um ano atrás. Hoje eu vou ao cinema sozinho porque eu quero fazer um programa comigo mesmo sem ter que depender dos outros. E isso não é romantizar a solidão e solitude, não, é um programa que simplesmente eu quero fazer comigo mesmo, e deu. Eu consegui criar laços no box CrossFit, onde eu vou treinar. E vou treinar porque eu quero me sentir bem comigo mesmo e não por uma questão estética, por mais que nesse período de, 4 anos eu tenha perdido 20 quilos. Quem acompanha há bastante tempo o canal aqui vai se lembrar da versão do William de 2018, 2019, 2020, que era um pouquinho mais traquinudo. Mas porque eu precisava cuidar da minha saúde também. Eu tava me deixando muito de lado e deixando os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos, se a gente quer ser um pouco mais filósofo e poeta, de lado ou pra ajudar os outros, ou pra tentar se encaixar, ou pra tentar encontrar algo que nunca ia ser encontrado se eu não me encontrasse primeiro, ou se eu não me cuidasse primeiro. Então, no final das contas, essa grande divagação desse vídeo é simplesmente para agradecer a mim mesmo e ao processo que aconteceu durante esse ano e a meio que fazer essa autorreflexão de que muitas vezes a gente tem que deixar as coisas acontecerem sem a gente realmente planejar tudo. Claramente, né? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de caminhar sobre o vazio. Eu gosto de ter um projeto, eu gosto de ter uma linha de passos que eu vou seguir para talvez chegar a X objetivo, mas acho que eu consegui ser mais flexível no sentido de, se eu não conseguir X coisa, eu também vou ser feliz conseguindo Y coisa que surgiu durante o caminho. E foi isso que aconteceu durante 2024. Né? E eu consegui me tornar uma pessoa mais sociável, ainda que por dentro o serzinho antissocial deu umas travadas, assim, quando eu faço algumas coisas que antes não eram habituais pra mim. Mas, enfim, consegui me encontrar na minha vida acadêmica, consegui me encontrar na minha vida profissional. Eu estou muito feliz comigo mesmo. Eu acho que eu tô numa das melhores fases que eu já tive desde que eu me exponho nas redes sociais falando sobre a minha vida. Acho que quem me acompanha há certo tempo, ou quem assiste esses vídeos e é meu amigo de longa data, deve notar de que eu estou muito feliz atualmente e de que eu estou muito realizado. Acho que essa é a questão. Acho que pela primeira vez, assim, nessa contagem aleatória que a gente faz, né, de retrospectiva de ano, posso dizer que eu me realizei, de que eu tô muito feliz, de que eu olho pra mim no espelho e me vejo bem, e que eu tô me cuidando da forma como eu deveria ter me cuidado há muito tempo atrás. Então, caso você tá passando por um momento difícil, por um momento que você acha que tá aí, né, e tá ruim, acredite, alguém que passou pelo fundo do poço, encontrou o alçapão, entrou debaixo desse alçapão e desceu a escada ainda mais, a gente consegue voltar, a gente consegue subir e ver a luz do dia de novo e encontrar coisas que nos trazem alegria, que nos fazem sentir realizado e enfim. Claro, muitas vezes,
quase sempre a gente não vai conseguir fazer sozinho isso. A gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de, como eu tô falando, né? Falei anteriormente no vídeo. Eu tô fazendo terapia de novo, coisa que eu não fazia há bastante tempo. Eu busco ferramentas as quais me fazem sentir bem, que é atividade física, seja corrida, crossfit, Hyrox, seja o que for, mas que me mantém em movimento, e isso me faz muito bem e faz muito bem a saúde mental de modo geral, e isso não é novidade pra ninguém, mas claramente não deve ser a única coisa que você faz pra se sentir bem, né? Se caso você realmente tá num momento difícil, procure ajuda. E no final a gente sempre consegue, né? A gente tem que se colocar no centro desse grande tabuleiro chamado vida e saber que é a gente quem vai ter que fazer os movimentos, mas sempre tem alguém com quem contar. Sejam os amigos que vão te fazer rede de contenção no começo, profissionais para te ajudar, ferramentas 1000 para serem utilizadas e que você vai encontrar melhor para você. E é isso. Eu só queria divagar um pouco e trazer um pouquinho de atualização. E muito obrigado a vocês que, mesmo depois de tantas mudanças que aconteceram por aqui, continuam assistindo o vídeo. E se você assistiu pela primeira vez um vídeo desse canal, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê por aí, em algum vídeo, em algum momento. Até mais.